Senhoras e senhores, vídeo 126 do canal. Antes de mais nada, já deixe sua inscrição, o seu like e vamos continuar a nossa leitura da Bíblia. Estamos no meio do livro de Juízes, agora comecemos o capítulo 13. Os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, e ele os entregou na mão dos filisteus por 40 anos. Havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá. E sua mulher, sendo estéril, não lhe dera filhos. Mas o anjo do Senhor apareceu à mulher e lhe disse: Eis que és estéril, e nunca deste à luz. Porém conceberás e terás um filho. Agora, pois, toma cuidado, e não bebas vinho nem bebida forte, e não comas coisa alguma impura. Porque tu conceberás e terás um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu de Deus desde o ventre de sua mãe. E ele começara a livrar a Israel da mão dos filisteus. Então a mulher entrou e falou a seu marido, dizendo: Veio a mim um homem de Deus, cujo semblante era como o de um anjo de Deus, em extremo terrível. E não lhe perguntei de onde era, nem ele me disse o seu nome. Porém disse-me: Eis que tu conceberás e terás um filho. Agora, pois, não bebas vinho, nem bebida forte, e não comas coisa impura, porque o menino será nazireu de Deus, desde o ventre de sua mãe até o dia de sua morte. Então Manoá suplicou ao Senhor, dizendo: Ah, Senhor meu, rogo-te que o homem de Deus que enviaste venha ter conosco outra vez, e nos ensine o que devemos fazer ao menino que há de nascer. Deus ouviu a voz de Manoá, e o anjo de Deus veio outra vez a ter com a mulher, estando ela sentada no campo, porém não estava com ela seu marido Manoá. Apressou-se, pois, a mulher e correu para dar notícia a seu marido, e disse-lhe: Eis que me apareceu aquele homem que veio a ter comigo outro dia. Então Manoá levantou-se, seguiu a sua mulher e, chegando à presença do homem, perguntou-lhe: És tu o homem que falou a esta mulher? Ele respondeu: Sou eu. Então disse Manoá: Quando se cumprirem as tuas palavras, como se há de criar o menino e que fará ele? Respondeu o anjo do Senhor a Manoá: De tudo quanto eu disse a mulher se guardará a ela. De nenhum produto da vinha comerá, não beberá vinho nem bebida forte, nem comerá coisa impura. Tudo quanto lhe ordenei, cumprirá. Então Manoá disse ao anjo do Senhor: Deixa que te detenhamos para que te preparemos um cabrito. Disse, porém, o anjo do Senhor a Manoá: Ainda que me detenhas, não comerei de teu pão, e se fizeres holocausto, é ao Senhor que o oferecerás. Pois Manoá não sabia que era o anjo do Senhor. Ainda perguntou Manoá ao anjo do Senhor: Qual é o teu nome? Para que, quando se cumprir a tua palavra, te honremos. Ao que o anjo do Senhor lhe respondeu: Por que perguntas pelo meu nome, visto que é maravilhoso? Então Manoá tomou um cabrito com a oferta de cereais e ofereceu sobre a pedra do Senhor, e fez o anjo maravilhas, enquanto Manoá e sua mulher o observavam. Ao subir a chama do altar para o céu, subiu com ela o anjo do Senhor. O que, vendo Manoá e sua mulher, caíram com o rosto em terra. E não mais apareceu o anjo do Senhor a Manoá nem a sua mulher. Então compreendeu Manoá que era o anjo do Senhor. Disse Manoá à sua mulher: Certamente morreremos, porquanto temos visto a Deus. Sua mulher, porém, lhe respondeu: Se o Senhor nos quisera matar, não teria recebido da nossa mão o holocausto e a oferta de cereais, nem nos teria mostrado todas estas coisas, nem agora nos teria dito semelhantes coisas. Depois teve esta mulher um filho, a quem pôs o nome de Sansão, e o menino cresceu, e o Senhor o abençoou. E o Espírito do Senhor começou a incitá-lo em Maanedã, entre Zorá e Estaol. Então, aqui no capítulo 13, chegamos a outro ponto bastante conhecido da Bíblia, que é a história do nascimento de um dos grandes personagens bem conhecidos, que é Sansão. Bem interessante. Eu, de fato, não lembrava do início da história. Lembro a história de um outro personagem que nós vamos ver futuramente. Uma mulher que não engravida, de repente Deus gera no ventre dela uma criança. Interessante, né, gente? Mas sigamos aqui então agora para Juízes, capítulo 14. Desceu Sansão a Timnate, e vendo em Timnate uma mulher das filhas dos filisteus, subiu e o declarou a seu pai e a sua mãe, dizendo: Vi uma mulher em Timnate das filhas dos filisteus. Agora, pois, tomai-ma por mulher. Responderam-lhe, porém, seu pai e sua mãe: Não há porventura mulher entre as filhas de teus irmãos, nem entre todo o nosso povo, para que tu vás tomar mulher dos filisteus, daqueles incircuncisos? Disse, porém, Sansão a seu pai: Toma esta para mim, porque ela muito me agrada. Mas seu pai e sua mãe não sabiam que isso vinha do Senhor, que buscava ocasião contra os filisteus, porquanto naquele tempo os filisteus dominavam sobre Israel. Desceu, pois, Sansão com seu pai e com sua mãe a Timnate. E chegando ele às vinhas de Timnate, um leão novo, rugindo, saiu-lhe ao encontro.
Então o Espírito do Senhor se apossou dele, de modo que ele, sem ter coisa alguma na mão, despedaçou o leão como se fosse um cabrito, e não disse nem a seu pai nem a sua mãe o que tinha feito. Depois desceu e falou àquela mulher, e ela muito lhe agradou. Passado algum tempo, Sansão voltou para recebê-la, e apartando-se de caminho para ver o cadáver do leão, eis que nele havia um enxame de abelhas e mel, e tirando-o nas mãos, foi andando e comendo dele. Chegando aonde estavam seu pai e sua mãe, deu-lhes do mel e eles comeram. Porém, não lhes disse que havia tirado o mel do corpo do leão. Desceu, pois, seu pai à casa da mulher, e Sansão fez ali um banquete, porque assim os mancebos costumavam fazer. E sucedeu que, quando os habitantes do lugar o viram, trouxeram 30 companheiros para estarem com ele. Disse-lhes, pois, Sansão: permite-me propor-vos um enigma. Se nos 7 dias das bodas o decifrardes e o descobrirdes, eu vos trarei 30 túnicas de linho e 30 mantos. Mas se não puderdes decifrar, vós me dareis a mim as 30 túnicas de linho e os 30 mantos. Ao que lhe responderam eles: propõe o teu enigma para que o ouçamos. Então lhes disse: do que come saiu comida, e do forte saiu doçura, e em 3 dias não puderam decifrar o enigma. Ao 4º dia, pois, disseram à mulher de Sansão: persuade teu marido a que eu declare o enigma, para que não queimemos a fogo a ti e a casa de teu pai. Acaso nos convidastes para nos despojardes? E a mulher de Sansão chorou diante dele e disse: tão somente me aborreces e não me amas, pois propuseste aos filhos do meu povo um enigma e não me o declaraste a mim. Respondeu-lhe ele: eis que nem a meu pai nem a minha mãe o declarei, e tu a declararei a ti. Assim ela chorava diante dele os 7 dias em que celebrava as bodas. Sucedeu, pois, que ao 7º dia lhe o declarou, porquanto o importunava. Então ela declarou o enigma aos filhos do seu povo. Os homens da cidade, pois, ainda no 7º dia, antes de se pôr o sol, disseram a Sansão: que coisa há mais doce do que o mel, e que coisa há mais forte do que o leão? Respondeu-lhes ele: se vós não tivesseis lavrado com a minha novilha, não teríeis descoberto o meu enigma. Então o Espírito do Senhor se apossou dele, de modo que desceu a Asquelon, matou 30 dos seus homens e, tomando as suas vestes, deu-as aos que declararam o enigma. E, ardendo em ira, subiram à casa de seu pai. E a mulher de Sansão foi dada a seu companheiro, que lhe servira de paraninfo. Então aqui, um pouco da história, de Sansão, pulando um pouco a parte dele crescer e tudo mais. Eu não sabia que havia esse, essa distância entre o Sansão ter sido concebido e ele agora já numa fase adulta, mostrando um jeito, mostrando uma personalidade, mostrando ser alguém não agressivo, mas de afrontar, de ter uma parceria com Deus, Bem interessante ele ter essa postura antes de qualquer situação e já criando alguns conflitos ali com pessoas, Bem interessante. Essa parte realmente eu não conhecia. Então vamos agora para Juízes capítulo 15. Alguns dias depois disso, durante a ceifa do trigo, Sansão, levando um cabrito, foi visitar a sua mulher e disse: entrarei na câmara de minha mulher. Mas o pai dela não deixou entrar, dizendo-lhe: na verdade, pensava eu que de todo a aborrecias. Por isso a dei ao teu companheiro. Não é, porém, mais formosa do que ela, sua irmã mais nova? Toma, pois, em seu lugar. Então Sansão lhes disse: de agora em diante estarei sem culpa para com os filisteus, quando lhes fizer algum mal. E Sansão foi, apanhou 300 raposas, tomou fachos e, juntando as raposas cauda a cauda, pôs-lhe um facho entre cada par de caudas. E tendo chegado o fogo aos fachos, largou as raposas nas searas dos filisteus. E assim abrasou tanto as medas como o trigo ainda em pé, as vinhas e os olivais. Perguntaram os filisteus: quem fez isto? Respondeu-se-lhes: Sansão, o genro do Timnita, porque este lhe tomou a sua mulher e a deu ao seu companheiro. Subiram, pois, os filisteus e queimaram a fogo a ela e a seu pai. Disse-lhe Sansão: é assim que fazeis? Pois só cessarei quando me houver vingado de vós. E de todos os desbaratou, infligindo-lhes grande mortandade. Então desceu e habitou na fenda do penhasco de Etã. Então os filisteus subiram, acamparam-se em Judá e estenderam-se por lei. Perguntaram-lhes os homens de Judá: por que subistes contra nós? E eles responderam: subimos para amarrar a Sansão, para lhe fazer como ele nos fez. Então 3.000 homens de Judá desceram até a fenda do penhasco de Etã, e disseram a Sansão: não sabias tu que os filisteus dominam sobre nós? Por que, pois, nos fizeste isso? E ele lhes disse: assim como eles me fizeram a mim, eu lhes fiz a eles. Tornaram-lhe eles:
Descemos para amarrar-te, a fim de te entregar nas mãos dos filisteus. Disse-lhe Sansão: Jurai-me que vós mesmos não me acometereis. E eles lhe responderam: Não, não te mataremos, mas apenas te amarraremos, e te entregaremos nas mãos deles. E amarrando-o com 2 cordas novas, tiraram-no do penhasco. Quando ele chegou a Leí, os filisteus lhe saíram ao encontro jubilando. Então o Espírito do Senhor se apossou dele, e as cordas que lhe ligavam os braços se tornaram como fios de linho que estão queimados de fogo, e as suas amarraduras se desfizeram das suas mãos. E achou uma queixada fresca de jumento, e, estendendo a mão, tomou-a e com ela matou 1000 homens. Disse Sansão: Com a queixada de um jumento, montões e mais montões. Sim, com a queixada de um jumento, matei 1000 homens. E acabando ele de falar, lançou da sua mão a queixada, e chamou-se aquele lugar Ramá-Leí. Depois, como tivesse grande sede, clamou ao Senhor e disse: Pela mão do teu servo tu deste este grande livramento. E agora morrerei eu de sede, e cairei nas mãos desses incircuncisos. Então o Senhor abriu a fonte que está em Leí, e dela saiu água. E Sansão, tendo bebido, recobrou o alento e reviveu, pelo que a fonte ficou sendo chamada em Acore, a qual está em Leí até o dia de hoje. E julgou a Israel nos dias dos filisteus 20 anos. Então aqui, a guerra entre Sansão e os filisteus, mostrando que, de fato, aparentemente Sansão é um novo escolhido de Deus, mas um escolhido bem, vamos dizer assim, especial, com um diferencial desde o momento da sua concepção, mostrando que ele realmente é alguém forte, alguém diferente, alguém que tem algo a mais e tem uma parceria com Deus e tem, vamos dizer, essa relação com Israel, como isso tudo acontecerá. Primeiro ele tendo essa relação de destruir os filisteus, certo, gente? Então, era esse o nosso vídeo de hoje, uma leitura bem mais rápida, bem tranquila, mas importante para darmos sequência aqui. E peço encarecidamente que quem puder ajudar com likes e inscrições vai realmente fazer com que o nosso trabalho aumente e seja mais reconhecido, beleza? Então, até o vídeo de amanhã.